Olá, querido aluno. Nessa nossa aula de hoje, vamos falar de um tema conhecido como legislação previdenciária. Quando a gente fala em legislação previdenciária é um conjunto de leis e atos normativos referentes ao funcionamento do sistema securitário. O que você na sua casa deve estar estranhando em relação a esse conceito de legislação previdenciária é como é que nós utilizamos, dentro desse termo, legislação previdenciária, a aditivação da legislação como uma aditivação previdenciária, e quando eu venho conceituar essa legislação, eu falo não apenas em previdência, mas no sistema securitário como um todo. Então, quando eu falo em legislação, eu uso uma aditivação previdenciária, e ao conceituar essa expressão legislação previdenciária, eu falo que é um conjunto de leis e atos normativos referentes ao funcionamento do sistema securitário como um todo. Por que isso? Você tem que lembrar que nossas leis básicas nós temos a Lei 8.212 de 91 e a Lei 8.213 de 91. A Lei 8.213 de 91 ela é específica de um dos ramos do sistema, que é a Previdência. Mas a 8.212 ela não é específica da Previdência. A Lei 8.212 de 91 nada mais é do que o plano de custeio do sistema securitário. Então a 8.212 ela não trata especificamente da Previdência. Ela é uma lei que determina como nós vamos custear o sistema como um todo, seja a saúde, seja a previdência, ou seja, assistência social. Por isso que o conceito de legislação previdenciária vai muito além de um conjunto de leis e atos normativos referentes ao funcionamento apenas da Previdência. Na verdade, a legislação previdenciária é um conjunto de leis e de atos normativos referentes ao funcionamento do sistema securitário como um todo. E aí nós temos que, dentro desse tópico, legislação previdenciária, abordar certos assuntos. Vamos iniciar falando um pouquinho de fontes do direito previdenciário, fontes da legislação previdenciária, onde nós vamos dividir fontes em duas espécies. Nós temos as fontes formais e nós temos as fontes materiais. As fontes formais são as normas positivadas, ou seja, norma escrita. Tudo que for norma escrita é fonte formal da legislação previdenciária, fonte formal do direito previdenciário. Tudo que não for uma fonte formal, mas que ajuda o hermeneuta a aplicar a legislação previdenciária, é uma fonte que facilita a interpretação da legislação previdenciária, é uma fonte do direito previdenciário, é uma fonte da legislação previdenciária que não é uma fonte formal, mas sim uma fonte material. Um grande exemplo que nós temos, a doutrina. Um outro exemplo, a jurisprudência. Então, tudo que não for norma escrita, tudo que não for uma norma positivada, mas que, na verdade, ajuda a interpretar a legislação previdenciária como doutrina e jurisprudência, são fontes do direito, mas não são fontes formais, e sim fontes materiais. Dentro dessas fontes formais, vamos fazer uma grande divisão das fontes formais, tratando inicialmente das fontes formais, que nós chamamos de fontes formais primárias, também conhecidas como fontes formais principais. E vamos fazer uma grande diferença entre as fontes formais primárias em relação às fontes formais secundárias. Qual é a diferença entre uma fonte formal primária para uma fonte formal secundária? A fonte formal primária é aquela que, de per si, ela cria direitos e obrigações. Ela cria regras no ordenamento jurídico. Então, na verdade, é aquela fonte que, de per si, ela vai criar direitos e obrigações. Quais são os grandes exemplos de fontes formais primárias que nós temos? O grande exemplo que nós temos é a Constituição Federal de 88. Além da Constituição Federal de 88, a Constituição Federal de 88 ela pode ser emendada pelo Poder Constituinte Derivado Reformador. Então, o Poder Constituinte Derivado Reformador ele pode alterar a Constituição Federal, salvo aqueles assuntos que são cláusulas pétreas, que não podem ser modificadas pelo Poder Constituinte Derivado Reformador. Exemplo de uma cláusula pétrea: o voto direto, secreto, universal e periódico, a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, direitos e garantias individuais. São tudo cláusulas pétreas, as quais não podem ser modificadas por meio do Poder Constituinte Derivado Reformador. Mas a emenda constitucional,
ela é uma fonte formal primária. É aquela fonte que de per si ela cria direitos e cria obrigações. A emenda, uma vez que alterou a Constituição, faz parte do nosso texto maior. Além da Constituição Federal, nós temos ainda as leis. Nós temos as leis complementares, nós temos as leis ordinárias, nós temos as leis delegadas. A grande diferença básica entre uma lei complementar e uma lei ordinária é que quando o poder constituinte ele entende que aquele assunto deve ser um assunto de uma maior repercussão e que precisa, na verdade, de um maior debate, de um quórum mais qualificado para sua aprovação, o poder constituinte determina lá no texto maior que determinado assunto é assunto de reserva de lei complementar. Exemplo, vai instituir uma nova contribuição para financiar o sistema securitário, ou seja, competência residual da União para a criação de novas contribuições sociais. Isso é um assunto de reserva de lei complementar. Se uma nova contribuição social ela for criada por uma lei ordinária, ela é inconstitucional, porque esse assunto é assunto de reserva de lei complementar. Então, quando se usa uma lei complementar, quando o poder constituinte acha por bem que aquele assunto deverá ser deliberado e deverá ser respeitado o processo legislativo regular de uma lei complementar. Se o poder constituinte nada mencionar, o assunto deverá ser tratado por uma mera lei ordinária. Todas são fontes formais primárias do direito previdenciário e da legislação previdenciária. São elas que, de per si, criam direitos e obrigações, lei delegada da mesma forma. Nós temos ainda as medidas provisórias, onde nós temos um ato do Poder Executivo que tem força de lei em assuntos de urgência e relevância. Na verdade, o nosso governo ele banaliza esse instrumento. A gente está percebendo que o Executivo ele deixa de ter a efetiva função do Executivo e passa a ser um grande legislador. Passou a legislar sempre por meio de medida provisória, sempre falando que aquele assunto é de urgência e relevância. Medida provisória é uma fonte formal primária, tem efeitos de uma lei, produz efeitos de uma lei, ela, de per si, ela cria direitos e cria obrigações. Além de medidas provisórias, nós temos decretos legislativos e nós temos ainda tratados e convenções internacionais. São todas fontes formais primárias, ou seja, são fontes que conseguem, de per si, criar direitos e obrigações. Então vamos lá. Quando eu falo em uma fonte formal primária, eu estou falando de uma norma abstrata, que na verdade ela tem que ter aplicabilidade a um caso concreto. E na verdade a fonte formal primária, ela só consegue ter, dependendo da situação, aplicabilidade ao caso concreto, se ela for devidamente regulamentada por meio de fontes formais secundárias. Então, qual é o intuito de uma fonte formal secundária? É dar aplicabilidade, é dizer pormenores, qual é o intuito da norma abstrata. Então, é você conseguir chegar à clientela final, conseguindo aplicar a fonte formal primária, aquela que criou direitos e obrigações, ao caso concreto. Então, qual é o grande exemplo que nós temos em matéria de direito previdenciário, não só em matéria de direito previdenciário, como fonte formal secundária? Nós temos hoje decretos, que são atos do Poder Executivo, regulamentando uma fonte formal primária. Em matéria de direito previdenciário, nós temos o famoso Regulamento da Previdência, que é o decreto 3.048 de 99. O decreto não cria nenhum direito e obrigação. O direito e obrigação está criado onde? Na lei, em matéria de custeio, na 8.212. Em matéria de benefício, na 8.213 de 91. O decreto apenas faz o quê? Coloca pormenores a aplicação, né, da norma abstrata da 8.212 e da 8.213. Ela faz com que a norma abstrata ela possa ser aplicada ao caso concreto. Esse é o intuito de uma fonte formal secundária. Portanto, a fonte formal secundária ela não consegue, de per si, criar direitos e obrigações. Ela não consegue, por si só, criar direitos e obrigações. Criação de direitos e obrigações sempre por meio de uma fonte formal principal, sempre por meio de uma fonte formal primária. Perfeito? Falo sempre, vou relativizar um pouquinho pelo seguinte,
dependendo do assunto, se não for um assunto de reserva de lei, de reserva legal, pode a lei delegar para uma fonte formal secundária a criação daquele direito e obrigação. Mas, de qualquer forma, foi a lei que delegou, sendo o assunto que não seja de reserva legal. Exemplo, criação de um tributo, majoração de um tributo, é assunto de reserva de lei, reserva legal. Não tem como delegar para um ato do Poder Executivo. Não tem como delegar para uma fonte formal secundária. Tem que ser regulamentado por meio de lei. Criação, extinção, majoração de um tributo, sempre por meio de lei. Princípio da legalidade. Perfeito? Então vamos lá. Então para que serve a fonte formal secundária? Para dizer pormenores, como é que você vai fazer, como é que você vai conseguir aplicar a fonte formal principal, fonte formal primária, norma abstrata, ao caso concreto. Da aplicabilidade à norma abstrata. Exemplos, nós temos os decretos, nós temos as instruções normativas, nós temos portarias, nós temos circulares, nós temos ordens de serviços, entre outros atos normativos. Perfeito? Memorando, uma ordem de serviço, uma portaria, uma circular, uma instrução normativa, um decreto, são todos exemplos de fontes formais secundárias. Não conseguem, de per si, criar direitos e obrigações. Criação de direitos e obrigações sempre por meio de fonte formal primária. Entendido? Vamos lá. Estudamos um pouquinho de fontes, vamos falar um pouquinho de autonomia do direito previdenciário frente aos demais ramos do direito. O direito previdenciário, inicialmente falando, é um ramo do direito público, porque você tem sempre o Estado e um dos polos da relação, seja em matéria de custeio, seja em matéria de benefício. Então, falou em direito previdenciário, inevitavelmente você está falando de um ramo do direito público. O Estado será sempre um dos polos da relação. Qual é, na verdade, o grande questionamento? Em primeiro lugar, uma coisa importante a ser ressalvada aqui no curso é o seguinte: direito é uma coisa única. Não existe o direito particionado. O direito dividido em direito constitucional, direito administrativo, direito previdenciário, direito tributário, direito civil, processual civil, essa divisão do direito é meramente para fins didáticos. Imagina você estudar tudo de uma vez só. Então, na verdade, o direito só é particionado meramente para fins didáticos, porque o direito é uma coisa única. Mas é pacífico na doutrina que o direito previdenciário ele é autônomo em relação aos demais ramos do direito. Por que isso? Porque, na verdade, existem expressões próprias, autônomo em relação para fins didáticos, ele é autônomo porque, na verdade, existem expressões próprias do direito previdenciário, as quais você não vai encontrar em nenhum outro ramo do direito. Deixa eu dar um exemplo. Você já escutou falar em qualquer outro ramo do direito no conceito de salário de benefício? Base de cálculo sobre a qual nós vamos, base de cálculo que nós utilizamos para calcular certos benefícios previdenciários. Salário de benefício. Você já escutou aí na sua casa o conceito de salário de contribuição, o qual você encontra em outro ramo do direito? De jeito nenhum. Salário de contribuição é a base de cálculo sobre a qual o segurado versa suas contribuições para o sistema. É a base de cálculo sobre a qual incide a alíquota de contribuição do segurado junto ao regime geral de previdência. Então é pacífico na doutrina a autonomia do direito previdenciário frente aos demais ramos do direito, porque o direito previdenciário tem expressões, utiliza expressões que são únicas do seu ramo, as quais não são encontradas em outros ramos do direito. Perfeito? Como é que nós vamos aplicar a norma previdenciária? Fala um pouquinho de interpretação, vamos iniciar com interpretação. Como é que você interpreta uma norma? Como é que o hermeneuta ele vai interpretar a norma? Existem milhões de metodologias de você aplicar a norma, de você interpretar a norma. Existe uma interpretação gramatical, conhecida como uma interpretação literal, onde a pessoa que vai interpretar aquela norma, ele fica apegado estritamente ao que está escrito naquela norma. Uma outra metodologia de interpretação é uma interpretação teleológica, uma interpretação finalística. Qual é a finalidade daquela norma? Para você saber qual é a finalidade daquela norma, você pode buscar no projeto de lei qual é a exposição de motivos para que você tenha aquela regra a ser criada no ordenamento jurídico. Vai na exposição de motivos. Qual é a finalidade? Para que aquela norma ela foi criada? Você também pode fazer uma interpretação histórica. Você volta ao passado e vai verificar
qual era a conjuntura existente naquele momento que levou o legislador a criar aquela norma. Ou seja, nós temos milhões de metodologias de interpretação, uma interpretação sistemática, como se a norma não fosse algo isolado no ordenamento jurídico, mas sim fazendo parte de um todo. Nós temos várias metodologias de interpretação. Sempre que você for interpretar a norma, sempre busca corretamente leges. Você tem que buscar qual é o fim daquela norma, o que quer atingir, portanto, o legislador. Então, independentemente da metodologia de interpretação, o que você tem que buscar ao interpretar a norma é justamente para que aquela norma ela foi efetivamente criada, qual é o fim daquela norma, o que a norma ela quer atingir. E aí você interpreta aquela legislação, você vai interpretar aquela norma, independentemente do método que você vai utilizar. Só que, na verdade, falando um pouquinho de ferramentas de integração, nem sempre nós vamos ter uma norma positivada para aquele caso concreto. Nem sempre tudo vai estar explicitado na norma. Ou seja, nós vamos ter lacunas no ordenamento jurídico. Então vamos imaginar o seguinte: chega um caso concreto para que o juiz ele venha, na verdade, dirimir aquela dúvida, né? Então ele vai resolver aquela lide, aquele debate ali. O juiz ele pode se escusar de julgar, porque na verdade não existe lei amparando aquele caso concreto? Existe, portanto, uma lacuna no ordenamento jurídico? Lógico que não. O que fala a lei de introdução às normas do direito brasileiro? Na ausência de disposição expressa, a autoridade deverá utilizar o quê? A analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. A analogia, costumes, equidade, princípios gerais do direito são ferramentas de integração. Exemplo, você utiliza analogia, um juiz num caso concreto, ao julgar aquela lide, ele vai utilizar um caso análogo para aquele seu caso concreto para conseguir solucionar aquele conflito. Ou ele vai utilizar princípios do direito, ou ele vai dar um tratamento mais igualitário, mais humano, utilizando a equidade, ou ele vai utilizar os costumes, que são práticas reiteradas de longa data, aceitas pela sociedade como se elas fossem corretas. Então, só vão poder ser utilizadas ferramentas de integração na ausência de disposição expressa. Não tem lei, não tem norma, então nós temos uma lacuna no ordenamento jurídico, nós utilizamos ferramentas de integração. Uma coisa absolutamente fundamental é o seguinte: quando a gente fala em direito previdenciário, quando você está falando em matéria de custeio, nós temos que respeitar a parte do Código Tributário Nacional que fala sobre ferramentas de integração. Então, na verdade, as nossas contribuições sociais, as nossas contribuições especiais, elas são uma espécie de tributo. E elas devem observar o Código Tributário Nacional quando nós tratamos do assunto integração. Que o que diz o Código Tributário Nacional? Na ausência de disposição expressa, o aplicador da norma deverá observar, o aplicador do direito deverá observar a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios gerais do direito público e a equidade, de forma sucessiva e excludente. Primeiro utiliza a analogia, depois se utiliza o princípio geral do direito tributário. Não conseguiu? Vai para o princípio geral do direito público. Não conseguiu? Aí sim você usa a equidade. O Código Tributário diz que você não pode utilizar a analogia para cobrança de um tributo que não há previsão em lei. Vou fazer uma crítica ao Código Tributário. Pelo amor de Deus, o próprio Código Tributário determina que, e a própria Constituição Federal assim determina, que na verdade você só vai poder cobrar um tributo se tiver a previsão legal, princípio da legalidade. Então, criação, majoração e extinção de um tributo só mediante lei. Obviamente, você nunca vai poder utilizar analogia para cobrar um tributo que não existe previsão legal. Porque você vai ferir qual princípio? Princípio da legalidade. Você só pode cobrar um tributo se tiver a previsão em lei. Princípio da legalidade. Só cria, só majora, só extingue um tributo se tiver a previsão legal. Então, só uma crítica ao Código Tributário. E o próprio Código Tributário diz que você não pode utilizar a equidade na ausência, melhor dizendo, você não pode utilizar a equidade para deixar de cobrar um tributo em que tenha previsão legal. Ora, nova crítica ao Código Tributário. Você só pode extinguir um tributo se tiver previsão em lei.
criação, majoração, extinção, sempre assunto de reserva legal, sempre por meio de lei. Não vai poder utilizar analogia para cobrança de um tributo onde não vai ter a previsão legal, você não vai poder utilizar a equidade para dispensar o pagamento de um tributo devido. Impossível você fazer isso. Perfeito? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de vigência da norma previdenciária, da legislação previdenciária, e vamos falar um pouquinho, eu vou botar aqui uma linha do tempo, falando um pouquinho sobre vigência. Como é que funciona? Para que nós venhamos a ter a vigência de uma norma, primeiramente, essa norma ela tem que ser publicada. Então, tem que haver a sua publicação. A partir do momento em que a norma ela é publicada, ela passa a existir no ordenamento jurídico. Por que a necessidade da sua publicação? Por que a necessidade da publicação em diário oficial? Para que seja respeitado o princípio da publicidade, para que os cidadãos tenham conhecimento daquela norma. Por isso que a norma ela é publicada. Só que a norma, ao ser publicada, pode ser que ela não produza ainda efeitos jurídicos, porque, na verdade, a norma ela tem que entrar em vigor para que ela possa produzir efeitos jurídicos. Existe uma lei complementar, que é 95 de 98, que fala sobre elaboração, que fala sobre redação, que fala sobre consolidação das leis, do processo legislativo regular. Onde essa lei complementar, 95 de 98, ele vem e fala o seguinte: toda lei, ela deverá dentro do seu texto, toda norma deverá dentro do seu texto, determinar a partir de quando ela entra efetivamente em vigor e ela pode já produzir, portanto, efeitos jurídicos. Toda norma tem que constar no seu texto. A grande pergunta é, vamos imaginar que o legislador não colocou no texto da norma a partir de quando ela poderá produzir efeitos jurídicos. Não está dizendo no texto da norma a partir de quando ela entra efetivamente em vigor. Pergunta: não tem no texto? Qual é o prazo para ela entrar em vigor? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na ausência de disposição expressa, a lei ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Então, na ausência de disposição expressa, a lei ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Aqui ela entra em vigor e ela já pode produzir, portanto, efeitos jurídicos. O que é importante só ressalvar na Lei Complementar 95 de 98 é que, na verdade, determina lá a lei complementar que tem que ser dado esse prazo de vigência, o que nós chamamos de uma vacância, o que nós chamamos da famosa vacatio legis, para que, na verdade, as pessoas elas passem a ter conhecimento daquele assunto que está sendo alterado, ou que está sendo criado. Porque, na verdade, dependendo do assunto, se for assunto de grande complexidade, cabe ao legislador dar um prazo de vacância maior. Grande exemplo de um prazo de vacância grande, atual, novo Código de Processo Civil. O artigo 1045 do novo Código de Processo Civil diz que o novo Código de Processo Civil ele só entra em vigor quando? 1 ano após a sua publicação. Porque está sendo alterada toda a regra, está sendo bastante alterado as regras de processo civil. Então, os estudiosos do direito, os aplicadores do processo civil, eles têm que se acostumar, a sociedade como um todo, ela deverá se acostumar às novas regras processualistas, né, às novas regras aplicáveis ao processo civil. Por isso que o artigo 1045 falou o seguinte: está publicado o novo Código de Processo Civil, só vai entrar em vigor 1 ano após a sua publicação. Ele é de março agora de 2015, só vai entrar em vigor em março de 2016, tendo essa grande vacância, tendo essa grande vacatio legis, para que o aplicador do direito, para que a sociedade como um todo, ela venha se adaptar, venha se acostumar com as novas regras, passe a estudar as novas regras de processo civil. Um outro grande exemplo é o Código Civil de 2002. Né? O Código Civil de 2002 só entrou em vigor quando? Em 2003. Então, no Código Civil de 2002, estava previsto um artigo com a vacância do Código Civil a partir da publicação de 1 ano. Só entrou em vigor em 2003.
O que é importante também ressalvar aqui é o seguinte, que a Lei Complementar 95 de 98 fala que normas de pequena repercussão, elas já entram em vigor na data da sua publicação. Engraçado que parece que tudo é de pequena repercussão, né? Porque cada norma que você lê, a imensa maioria das normas, elas entram em vigor na data da sua publicação. Publicou, já tem existência do ordenamento jurídico e ela já tem efeitos jurídicos, porque ela já entra, ela já é publicada, produzindo efeitos jurídicos, ela já é publicada, já entrando em vigor. Ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, só é importante ressalvar que esse prazo de 45 dias que eu estou falando aqui é na ausência de disposição expressa. Não tem um prazo de quando aquela lei, aquela norma vai entrar em vigor. Ela entra quando? 45 dias após a sua publicação. Uma vez que ela entra em vigor, ela, na verdade, já pode passar a produzir efeitos jurídicos. Essa é a regra. Mas nem sempre isso acontece. Caso prático. Nós tivemos a publicação de uma lei que instituiu uma nova contribuição social. Então, nós temos uma lei complementar, respeitou a não cumulatividade, não tinha o mesmo fato gerador base de cálculo das contribuições sociais existentes, e essa lei complementar ela foi publicada. Imaginar que a lei complementar não dizia a partir de quando aquela lei entraria em vigor. Não tem disposição expressa, quando ela entra em vigor, 45 dias após a sua publicação. Pergunta, ela já é eficaz? Já tem eficácia? Já produz efeitos jurídicos? Resposta, não. Por que não? Porque, na verdade, quando você cria uma nova contribuição social, você tem que respeitar qual lapso temporal? Criação, publicação dessa lei é uma nova contribuição social. Qual é o lapso temporal que deverá ser respeitado? 90 dias para poder cobrar essa exação. Após 90 dias, você passa a ter o quê? O que nós chamamos de eficácia. Então, a norma só vai efetivamente produzir efeitos jurídicos a partir do momento em que ela é eficaz, a partir do momento que ela tem eficácia. Então, pressuposto de eficácia é que a norma esteja em vigor. A norma só é eficaz se ela já estiver em vigor. Ela já está em vigor 45 dias após a sua publicação, mas só consegue produzir efeitos jurídicos porque tem que respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal mitigada ou previdenciária após 90 dias da data da publicação da lei. Então, uma coisa é a publicação, a outra coisa é a vigência que, em tese, uma vez em vigor, já pode passar a produzir efeitos jurídicos. Em tese, quando ela já entra em vigor, ela já é eficaz, mas nem sempre isso vai acontecer. E aí ela só passa a ser eficaz depois que respeitar certos princípios, que no caso aqui é o princípio da anterioridade nonagesimal. Eficácia, pressuposto de eficácia, é que a norma esteja em vigor. Entendido? Voltando aí para a gente terminar esse nosso assunto, eu coloquei aqui como assunto de hierarquia, mas eu não quero tratar basicamente de hierarquia, não. Na prática, eu quero tratar de um assunto conhecido como antinomia, ou seja, conflito de normas. Anti quer dizer conflito, nomia quer dizer normas. Vamos imaginar o seguinte, você tem um conflito de normas, e aí você tem que saber quais são as técnicas da hermenêutica que você vai utilizar para solucionar esses conflitos de normas. Vamos imaginar o seguinte, você tem um conflito entre uma lei e a Constituição Federal. A lei, ela busca quesito de validade, requisito de validade em uma norma de hierarquia superior. Então, a lei, ela busca quesitos de validade aonde? Na Constituição Federal. Da mesma forma que um decreto, uma fonte formal secundária, busca quesito de validade numa fonte formal primária. O decreto busca quesito de validade aonde? Na lei. Então, vamos imaginar que você tem uma lei, ela, na verdade, está dizendo, ela contradiz o que está no nosso texto maior, ela contradiz o que está na Constituição Federal de 88. Como é que o hermeneuta ele vai solucionar esse conflito de normas? Como é que, qual é a técnica da hermenêutica que vai ser utilizada para solucionar esse conflito de normas? Lex superiore, derogati inferiore. Uma norma de hierarquia superior prevalecerá sobre uma norma de hierarquia inferior. Então nós temos, na verdade, o conflito de normas entre lei e Constituição Federal prevalece que está onde? Na Constituição Federal. Se tem um conflito de normas entre lei e um decreto, vamos imaginar que o decreto ele é ultra legem ou ele é contra legem. Ultra legem falou mais do que a lei permitiu.
Contra legem falou de forma contrária em absoluto à lei. Então é ultra legem ou é contra legem? Esse decreto ele é o quê? Ilegal, porque o decreto busca quesito de validade aonde? Na lei. Se ele vai contrariar a lei, ele é contra a legem, ou ele vai falar mais do que a lei assim permitiu, criando direitos e obrigações, e nós já vimos aqui nessa parte que uma fonte formal secundária não cria direitos e obrigações. Quem vai criar direitos e obrigações é a fonte formal primária. Então ele vai, na verdade, um decreto pode ocorrer, ele ser ultra legem, falar mais do que a lei permitiu. Isso, na verdade, quer dizer que o decreto ele é ilegal. Ou seja, você tem uma lei e o decreto fala de forma contrária à lei, o que vai prevalecer? O que está na lei. Ou seja, lex superiore, derogat inferiore. Mas vamos imaginar o seguinte. Nós temos outras metodologias, tá, de você solucionar conflito de normas. Uma lei mais nova prevalece sobre uma lei genérica. Mas vamos fazer um outro caso concreto, que eu vou utilizar, inclusive, uma outra técnica da hermenêutica para solucionar esse conflito. Vamos imaginar o seguinte. Nós temos um conflito, e esse conflito é em matéria de benefício, tá bom? Essa matéria conflitante, ela é tratada na Lei 8.212 de 91, mas ela é tratada também na Lei 8.213 de 91. Perfeito? Então, essa dúvida acerca desse benefício, né, nós temos esse assunto sendo tratado na 8.212 e esse mesmo assunto sendo tratado na 8.213. A 8.212 é o plano de custeio do sistema securitário. Enquanto que a 8.213 é o plano de benefícios da Previdência Social. Vamos tentar utilizar as técnicas da hermenêutica para solucionar esse conflito de normas. Beleza? Então vamos lá. Vamos utilizar inicialmente o critério da hierarquia. Então vamos imaginar lex superior e derogat inferior. Uma norma de hierarquia superior prevalecerá sobre uma norma de hierarquia inferior. Posso utilizar aqui? Não tem como. São duas leis ordinárias. Mesmo patamar. Posso utilizar o critério cronológico, uma lei mais nova prevalecerá sobre uma lei mais antiga? Não posso, porque ambas as leis elas são de 24 de julho de 91. Como é que eu soluciono esse conflito de normas? O assunto é benefício? Qual é a solução desse conflito? Lex speciale, derogat generale. A lei específica prevalecerá sobre a lei genérica. Qual é a lei específica em matéria de benefício? A 8.213. Portanto, a solução desse conflito vai estar onde? Na lei 8.213 de 91. Então, voltando ao nosso slide, sempre que nós tivermos uma situação de uma antinomia, um conflito de normas, nós vamos ter que utilizar as técnicas da hermenêutica para solucionar esse conflito. Não existe, na verdade, uma regra que tem que utilizar uma para depois a outra. Não precisa. Você vai ter que utilizar as técnicas da hermenêutica para solucionar esse conflito. Uma norma de hierarquia superior prevalecerá sobre uma norma de hierarquia inferior, uma lei mais nova prevalecerá sobre uma lei mais antiga e uma lei específica prevalecerá em relação a uma lei genérica, a uma lei geral. Por fim, só para a gente finalizar esse tópico em si, existe um princípio que é utilizado em matéria de direito previdenciário, que é o princípio do indúbio pro misero. O indúbio pro misero tem que ser utilizado de uma forma muito cuidadosa, que é o seguinte: você está lá, você como um servidor do INSS, analisando um caso concreto, você tem a norma positivada, só que você tem dúvida acerca da sua aplicabilidade. Perfeito? E aí a norma está lá, você vai interpretar, e você não consegue solucionar aquilo ali num caso concreto, porque você tem dúvida do que fazia. Concede para o beneficiário ou a favor do INSS. A favor do INSS é não concedendo o benefício. O que diz, né, a nossa doutrina em relação a uma situação onde você tem essa dúvida, o aplicador do direito, onde você tem o caso concreto, você tem a norma e só tem dúvida de como aplicá-la. Indúbio pro misero, indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, conceda o benefício pro hipossuficiente da relação. Tem dúvida quanto à aplicação, indúbio pro misero. Perfeito? Querido aluno, terminamos o tema legislação previdenciária. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Eu, particularmente, adoro esse tema, né, que é a legislação previdenciária. Adoro ministrar essa aula de legislação previdenciária e vejo você
numa próxima oportunidade. Vejo você em uma próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.